Lariucci aqui diretamente da NCC 8374, audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve. É com você, Wendel, fala aí. SG7 Mary 34 no ar. Aqui quem fala é o Wendel Garofalo e Marcos Lariucci. E você está sintonizado no Imortais na Estrada, o podcast que mistura aventuras, mitos e muita resenha boa. Acelere com a gente, porque a viagem só está começando. Episódio de hoje, Destrinchando o Rei Celta, parte 1. Feliz Natal, mortais! Ho, ho, ho! Feliz Natal! Hoje é um episódio especial, gente. Um especial natalino. É o especial da Saturnália. Vamos fazer aqui um Destrinchando especial. Será dividido em duas partes. Então nós vamos fazer pro episódio de Natal e pro episódio de Ano Novo. No qual festivo. Isso, no qual tem tudo a ver o que a gente vai falar. Porque, afinal de contas, Natal, suas raízes começam em algum outro lugarzinho aqui. E nada melhor do que a gente fazer com o Rei Celta. É isso aí. Então vamos lá, gente. Vamos partir para uma viagem mística para a longínqua terra de onde, Lariucci? Nós vamos para a Britânia do século V. Aperta o cinto, galera. Vamos lá. Então vamos começar aqui, gente. O Rei Celta, tomo 1. É tomo 1 ou volume 1? Cara, tomo é volume, né? Mas tá como na capa? Tá tomo, não tá? Tá tomo. Então, tomo. Vamos lá. Tomo. É a Ilha dos Sussurros. Vamos explorar aqui a origem do Brighton, ou seja como vocês pronunciam o nome dele. Brighton é anglicanizado, é mais fácil do pessoal falar. Pois é, desde a sua origem, criancinha, como ele começou na sua jornada, que vai culminar numa jornada que não termina. Quando começa a queda para a eternidade. Isso, então vamos lá. A educação de Brighton começou em Innisbridge. É assim que eu falo, mas Lariucci vai dizer como é que se fala. Innisbridge. Então, é isso. A Ilha dos Sussurros. A gente vai ver isso e o Conselho Druídico, que lança a profecia, que a gente vai explicar tudo agora. Vou deixar Lariucci explicar o porquê que ele escolheu isso. Vamos lá. Cara, o Rei Celta, todo mundo já sabe que a gente está falando de uma história, a história dos imortais em si. Ela já começou há muitas décadas. Na época que nós jogávamos RPG e tal, e aquilo que a gente já falou em N podcasts, eu não vou me repetir da história dos imortais. Vamos focar no McBride. Eu comecei a estudar, a me aprofundar nas pesquisas para essa origem do McBride há muito tempo. Eu não estou falando de 2021, 2022, não. Eu estou falando de década de 90 e início de 2000 e tal. Mas sim, para resumir, é um rei celta. E onde seria mais céltico do que um lugar onde se fala ainda hoje a última língua céltica viva, que é o galês, o Gymraeg. Então, ele tinha que ser do país de Gales. Se ele era um rei unificador, ele tinha que ser o rei dos bretões. E isso pode lembrar até um outro rei dos bretões que a gente conhece, não é, cara? Daquela musiquinha do Brave Old Sir Robin, Old Ford from Camelot. Então, cara... Tem a ver, né? Acho que até por vezes se confundem, né? A lenda do rei Arthur com a do McBride. Sim, se confunde. Porque estamos falando de um rei que tem os seus cavaleiros, que tem a sua espada, que tem a sua donzela. É tudo muito parecido. Por quê? Eu quis montar na história do Rei Celta, as pessoas vão perceber, principalmente nesse livro 1, que a linguagem, a narrativa, o arquétipo é uma coisa que vem daqueles romances de cavalaria e das trovas medievais. O Brighton é como se fosse nesse aí o cavaleiro de armadura brilhante, né? Cavalgando com o sol refletindo. A esposa dele, ela é a donzela pura, casta, inalcançável, aquele amor impossível. E aí ele vai trazer pra ele a coroa. Ele é o escolhido, tem aquele monte de coisa, né? Todos aqueles elementos, cara, do épico de cavalaria, das trovas medievais,
E foi a fonte que eu comecei a pesquisar, que começou a fazer algum sentido. Lembra que a gente sempre fala que a história, ela se cria sozinha? A gente simplesmente vai escrevendo as coisas que vêm? A gente fala muito isso, né? Então, o Brighton foi uma coisa assim, que conforme eu fui escrevendo e juntando dados para escrever a história, se confundiu muito, ficou muito próxima com a história de quem? Do rei dos bretões, Vortigern, ou Vortigern. É porque, lembrando que no início, não tinha tanta intenção assim, né? Porque era totalmente fantasia o que a gente fazia. Era totalmente fantasia. O pessoal encontrou o Brighton, acho que eu já falei isso em algum lugar, nos jogos que a gente tinha nas nossas mesas de RPG. Ele era simplesmente o rei de uma cidade-estado lá. E depois a gente precisou consolidar essas informações e trazer para a nossa realidade. Por quê? Porque o pano de fundo para as histórias de Immortals é o mundo real. E aí eu precisei jogar num lugar, localizar ele na história, num ponto que foi perfeito. Era o fim do Império Romano, estava acabando o domínio de Roma na Britânia, os saxões iriam começar a invasão na Ilha Britânica, os bárbaros iriam começar a invadir as outras fronteiras do Império Romano. Então tem todo um contexto histórico muito forte nesse momento. Você acha, Lariucci, que o fato de ter esse conceito histórico tão forte, tão pesado, ele pode afastar algum leitor? Ele pode achar chato tanta coisa histórica assim? A gente, como gosta de história, a gente vê essas coisas, a gente se amarra. E os leitores sabem o quanto você é enjoado na parte de descrição das coisas. Você gosta principalmente na arquitetura. Que você gosta de explorar, de explicar muito as coisas como estão acontecendo, porque para poder ambientalizar, para as pessoas poderem entenderem, ter aquela imersão. Uma imersão. Isso. A palavra é imersão. Porque se você simplesmente falar, não, ele está numa floresta, pode ser qualquer coisa. Uma floresta pode ser a floresta amazônica. Pois é. Eu tenho que colocar a pessoa numa floresta na Inglaterra. A pessoa tem que sentir, tem que ver o musgo nas árvores, tem que ver aquele verde esmeralda, as samambaias. E é uma coisa que as pessoas, muitas às vezes não entendem, que acha que às vezes você está querendo criar coisa demais. E nessas horas, cara, eu subo nas tamancas e venho te defender. Eu falei, cara, Lariucci sempre foi assim. Ele sempre foi um cara muito eloquente, que fala direito, que não gosta de ficar falando muito errado. Embora vocês não escutem, eu corto muito palavrão que o Lariucci fala aqui. O palavrão é vírgula, cara. Pois é. Mas é uma coisa que sempre foi assim. Então, não se iludam pensando que o cara está querendo mostrar que sabe escrever, que inventando. Não, gente, não é assim não. É o estilo de falar, o estilo de escrever que Lariucci sempre teve. A gente tem um contraponto bem legal quanto a isso, porque enquanto o Brighton ele é todo embasado em história, completamente o oposto do Nicolai, que é totalmente fantasia as histórias originais dele. Porra, completamente. E aí facilita um pouco pra mim, né? Porque eu não preciso ter uma pesquisa, eu posso falar o que eu quiser. Mas como é que é isso? Falei, cara, olha só, essa época tá perdida na história. Então, aconteceu o que aconteceu e foi desse jeito. Pois é, a única coisa que vocês não vão ver é os elementos de fantasia de RPG. Aí não tem como de botar, né? Cachoeiras que rodam ao contrário, que jorram ao contrário, pedras que ficam flutuando por aí. Dragões voando, unicórnios peidando arco-íris. Pois é, esse tipo de coisa vocês não vão ver. Mas facilita um pouco minha vida a gente fazer o Nicolai há 65 mil anos atrás. O Brighton ele está bem localizado num ponto histórico em que a parte do Império Romano ela está muito bem registrada, os romanos eram muito bons nisso, mas os bretões não. Então essa foi a lacuna que eu consegui preencher com a fantasia.
E essa é a parte fantástica, além do folclore celta, que ele permeia toda a história, a parte de fantasia criada são os personagens, que são personagens fictícios que convivem e se relacionam com personagens reais, Isso. com personagens históricos. Então, gente, eu vou passar para vocês agora um pequeno trecho mostrando todo o contexto histórico que está no livro O Rei Celta. O homem à distância era alto e esquálido, vestia uma túnica grosseira, escura e surrada, amarrada à cintura por uma corda igualmente desalinhada e carcomida. Sobre os ombros um cordão com uma fileira de ossos amarrados, dir-se-ia ossos humanos, servia-lhe de colar. Tão humano quanto estes era o crânio que carregava entre as mãos cadavéricas, com longos dedos adornados de anéis. Os braços macilentos traziam as sombras desbotadas de antigas tatuagens, e o rosto, pálido e sem barba, guardava na expressão fantasmagórica das faces carcomidas e das órbitas profundas, onde repousavam olhos exânimes, a semelhança lúgubre com uma caveira animada, despertada principalmente, porém não só, pela cabeça totalmente desprovida de cabelos. O rapazinho poderia até concluir que havia ali, bem diante de si, uma aparição, uma figura nefasta, oriunda de algum pesadelo, um banshee. Porém, ele sabia com toda certeza de que não se tratava de nada sobrenatural, mas sim de um homem, de carne e osso, um Fili, um druida poderoso que alcançara a mais alta compreensão dos mistérios, que transcendera todas as provas. Viviam por milhares de anos até alcançar esse estágio, morrendo e revivendo, até que não mais voltariam a encarnar, já que retornariam ao cosmos e intercederiam diretamente junto aos deuses. Os Fili eram poetas proféticos que prediziam o futuro na forma de versos ou enigmas. Apesar de ainda não ter conhecido nenhum destes em Isgolgelv, sabia de sua existência e sabia através dos Ovats e dos bardos, como Gwifir, que esses Fili eram os grandes guias de todos os druidas. No centro do Cromler, o druida entoava cânticos com uma voz rouca e grave, quase inaudível, enquanto inspirava o fumo emanado das ervas que queimava no interior do crânio suspenso em suas mãos. A figura medonha parecia não ter percebido a presença do rapazinho que, após se recuperar do susto, começa lentamente a recuar e dar meia volta no caminho, com a intenção de retornar ao bosque, até que por um instante surpreendente, tem a impressão de que o homem, como um fantasma, desapareceu. Então, cara, um grande exemplo é esse do trecho que você acabou de ler agora. Uma das perguntas que eu me lembro, até que foi você que fez antes, era, qual que é o nome desse druida que eu não consigo ler? É Conor. Falando assim é muito fácil, né? Facílimo, mas quando você lê, ele é um nome com origens no gaélico e no galês. E o galês, ele tem gente, tem muita expressão, além dos nomes de pessoas, nomes de lugares, tem expressões do dia a dia, do cotidiano, em galês, tá? E o galês, ele é um idioma, uma língua, que tem uma fonética toda especial. Lariucci, tem uma personagem aqui, eu vou soletrar para o pessoal entender como é que é. O nome da personagem é GWYTHYR. Não tem uma vogal aqui. GYR? GWYTHYR. É o druida, o bardo que criou o Brighton, que ficou como tutor dele, depois que o pai dele entregou para ele ser levado para Isgolgelv, que é a escola de druidas. Tá, e como se lê esse cara aqui? Gwifir. Nem assim fica fácil, né? Você pode ler Gwifir. O R é rolado, o TH é o TH The Beatles, entendeu? É o mesmo TH do inglês, the. Então é Gwifir. É legal a pessoa os leitores, eles não ficarem presos muito na pronúncia dos nomes. Gente, passa o nome, entendeu? Beleza. Olha só,
o galês, ele tem uma pronúncia toda complexa. Então, para alguém que não é nativo ou um falante mesmo da língua avançado, não vai conseguir reproduzir esses sons. Tem os sons guturais, por exemplo, o Cuneda. Não, o nome não é Cuneda, é Cuneda. Eu sempre li Cuneda. É só simplesmente ler Cuneda. Faz um som gutural no final. No o dia próprio Brighton, Batar. No dia que comprarem os direitos para poderem fazer um filme, uma série, alguma coisa assim, aí vocês vão ver, é assim que se pronuncia. É complicado, então é mais fácil pronunciar da forma anglicanizada. Isso se ninguém pegar e resolver trocar os nomes para poder ficar mais fácil para o público. O Brighton, trocando em miúdos, o nome dele seria Walter Filho do Brito, não é o McBride. Então vamos lá, a gente já viu um trechinho aqui, vamos explicar, senão a gente não vai estar destrinchando o livro, né? Por enquanto a gente está falando de características e peculiaridades aleatórias. Pois é, vamos começar a mostrar aqui quem são os personagens que estão nesse livro. Do que se trata essencialmente o livro? É a ascensão do Brighton, mas vamos lá, fazendo um resumo legal para as pessoas poderem entender e aí a gente cair matando. É um alvorecer. Ele está até na iconografia dos livros. Vocês podem perceber que a capa do livro é uma floresta. A gente está mostrando o que seria o local sagrado dos druidas, é o Shaner, que é a clareira sagrada, tem um druida na capa, com os raios da manhã. Então é o amanhecer, é a ascensão do escolhido, elevado por uma profecia para ser o rei unificador das tribos celtas da Britânia, perdão. Esse é o contexto inicial. Então, o Brighton, ele é uma criança, ele é levado por um druida, o Gwydir, ele é levado para uma escola de druidas, o pai dele é um líder, é um rei menor de uma das tribos, e ele concede o filho dele para ser educado nessa escola de druidas, porque ele tem todos os predicados para ser esse escolhido da profecia. E os druidas, eles têm toda assim uma ascensão sobre os líderes tribais, sobre os reis menores, porque a Britânia, nesse momento, ela é uma província de Roma. Ela é governada por um governador romano. Mas o que acontece? O governador, esse ponto é um ponto crucial, porque o governador forte da Britânia, que era o Magnus Maximus, ele se revolta contra o imperador Teodósios e ele parte para enfrentar o imperador e morre. Então a Britânia, ela fica sem um governante romano direto. Aí tem uma sucessão de usurpadores que sobem e caem, um mata o outro e tal. E os druidas veem nesse momento a hora de elevar o cara da profecia para ser o rei dos bretões e tomar conta. Quer dizer, é todo um contexto político em cima da fantasia, do misticismo. É a parte que a gente fala de colocar a nossa história dentro de conceitos reais. Porque todo esse momento aconteceu, tá? Magnus Maximus era um personagem real, o imperador Teodósios, todo esse momento aconteceu. Só que a fantasia entra na profecia, na escolha do rei unificador. E aí passa todo esse contexto da profecia, o Brighton cresce, chega o momento em que os druidas falam agora ou nunca, e aí eles colocam ele com auxílio. Isso já com as alianças costuradas entre as lideranças mais poderosas da Britânia, já com essas alianças feitas, eles casam o Brighton com a teoricamente filha de Magnus Maximus. Então ele, qual o nome da pela moça? linhagem Gwenllian,
Na verdade é Gwenllian, mas anglicanizado é Gwenllian. É porque tem o nome dela, tem aquele dígrafo do LL, que é um dígrafo que tem um som que só existe no galês, que é o sh, tipo de Chanvair Push, Guinguesh, Gogera, Roendrobus, Chanticílio, Gogogor. Tá bom. Isso é o nome de uma cidade, tá? Isso é um nome só. Mas ele casa com ela, e pela linhagem de Magnus Maximus e de Octavianus, que seria o Aidavren, que era o rei dos bretões, o mais bem considerado antes do domínio dos romanos no país de Gales, em Camri. Ela seria neta de Aidavren e filha de Magnus Maximus. Quer dizer, ela dá toda a legitimidade a ele de ser o novo rei dos bretões. E os druidas casam ela com ele. Só que os romanos, na figura de Flávios Cláudios Constantinos, que é um general romano que ascende ao poder, ele vê esse movimento dos bretões e fala, eu tenho que parar isso aí, porque senão eles vão gerar uma revolta e vão tomar realmente o poder. Aí ele fez um acordo com o Brighton. Ele leva o Brighton como general dele para Gália, porque ele iria se insurgir contra o imperador filho de Teodósios, que era o Honórios, o imperador Honório. Ele iria se colocar como cônsul de Roma, junto com o Honório. Ele iria se colocar como um novo imperador. E aí o Brighton faz um acordo com ele. Beleza, eu vou contigo até lá, eu te levo até Honório para você se entender com ele, e depois eu volto para a Britânia como rei. E é justamente isso que acontece. Na segunda parte do livro, ele vai para a Gália, que a província da Gália está sendo completamente invadida pelos bárbaros germânicos. Mas vamos focar só na primeira parte, hein? Sim, pois mas essa é a sinopse. Sim. É o que acontece. A primeira parte vai até o casamento. Que no casamento ele cumpre a profecia, teoricamente, e se torna o rei dos bretões. Aí vem a aceitação das lideranças. Tá, mas calma aí. Tem a pergunta que eu sei que tem gente aqui se roendo. Que profecia é essa? A profecia é um pouco longa, porque ela é bem alegórica. E tem um momento no livro, tem um capítulo, em que o druida, o Conor, ele interpreta essa profecia e explica para o próprio Brighton. Mas a profecia basicamente é o seguinte: o livro começa com o Gwydir, que é o druida que vai ser o tutor do Brighton, tendo uma visão profética. Ele está em transe e tal, aí ele vai até o submundo e ele tem uma visão. Aí é você? Não, é o pessoal buzinando aqui no final. Então o que era essa profecia? O Gwydir, ele teve um transe lá, aquela viagem alucinógena dele, foi até o submundo, e ele viu, nessa viagem dele, ele viu o seguinte: era um rei de todas as tribos da Britânia, atravessando o Estreito de Menai, de mãos dadas com a deusa Oine, acho que é Ona o nome dela, se escreve Aine, mas se lê Ona, e de mãos dadas com os pulsos atados, e ele trazia na cabeça a coroa com os chifres de Quernunos, e ela trazia em suas mãos um estandarte, e esse estandarte ele era vermelho com franjas de ouro e tinha o acrônimo SPQR. Aí você consegue entender o que era o significado dessa profecia? Trocando em miúdo, seria o seguinte: era o rei da Britânia, o rei de todas as tribos, atravessando o Estreito de Menai. O Estreito de Menai é uma faixa de mar, de oceano, que separa a ilha de Anglesey, Inismon,
da Ilha Britânica, da Grã-Bretanha. Então teria que ser alguém, e é justamente o lugar onde tem essa escola de druidas. Então teria que ser alguém que viesse da escola de druidas. E deveria ser alguém iniciado nos mistérios, porque ele trazia uma coroa com os chifres de Cernunnos, que é um deus celta. Aí isso que eu acho legal nessas profecias. Você vê, o Brighton cumpriu a profecia ou fizeram ele cumprir a profecia, né? Cara, o mais legal é a parte da filha do Magnus Maximus. Cara, tem que ler, porque o Connor, ele tira do bolso essa filha do Magnus Maximus, porque ele diz o seguinte: essa deusa que estaria de mãos dadas com o rei é a deusa que dá legitimidade à terra, é uma deusa celta, é uma deusa da Britânia, das tribos. Que conveniente. Só que ela vinha com um estandarte romano, então ela teria que ser ao mesmo tempo bretã e romana. E quem melhor do que uma filha do governador, o imperador romano, Magnus Maximus? Esses, os ungidos, os escolhidos nessa profecia, eles são criados, eles são levados a acreditar cegamente na profecia. O Brighton é assim. Tem uma é uma escola de escolhidos, né? Vamos ver qual desses 50 que a gente colocou aqui, qual que cumpre. Então, e uma intriga que tem é o seguinte: o rei da Domnônia, o Gorvaur ap Cadvan, ele casa o filho dele com a filha de Magnus Maximus, uma que todo mundo sabia que era filha dele mesmo, quando o Brighton ainda era criança, para dizer, meu filho cumpriu a profecia aqui, meu filho que é o rei dos bretões. Mas não, eles conseguem segurar a onda do Gorvaur e lançam ou colocam o Brighton como escolhido. E isso vai gerar no futuro, um merdeiro só. Por quê? Porque eles vão desconfiar da legitimidade da filha, da Gwenllian, se ela realmente é filha de Magnus Maximus. Porque o que aconteceu? O Magnus Maximus, ele saiu da Britânia para guerrear lá contra o imperador romano, ele morreu. Quando ele saiu da Britânia, ele levou a filha dele, a família dele, e a esposa dele era bretã, era a filha de Aidas. E Aidas tinha um filho, que era o Gwydion. E o Gwydion é o coroa, que tem na casa dele, tem uma menininha. E aí o Connor fala assim pro Gwydir: ô Gwydir, sabe aquela menininha loura que anda correndo lá, aquela pequenininha que eu vi correndo lá pelos corredores lá na casa de Gwydion? Aí o Gwydir fala assim: é uma filha de um servo, sei lá, uma bastarda do Gwydion. Aí o Connor fala pra ele: não, essa é a filha de Magnus Maximus. Pronto. Entendeu? Ele rapidamente transforma a menina. Não, porque é a filha da irmã dele, e a irmã dele voltou da Gália depois que o Magnus Maximus morreu, e ela voltou trazendo ela no ventre, e o Gwydion tá criando ela aí, porque é isso, ela é filha do Magnus Maximus. Então, é aquilo que uma vez eu falei com você, que a gente ficou debatendo há um tempão, sobre a verdade. Eu falei, a verdade é subjetiva. O cara pegou isso aí e falou, essa é a verdade. Mas olha só, a gente não sabe se ele realmente teve uma visão e ele conhece a história, porque ele é o druida máximo, entendeu? Ele é Connor, o ímpar. Bom, então vamos lá. Eu acho que a galera conseguiu ver sobre o que se trata o livro. Se isso não empolgou a galera para ler, cara, não sei mais o que fazer. Tem muita intriga política, é um livro de... Não vou querer comparar com Game of Thrones, porque não é exatamente esse tipo de intriga. Não é. Mas tem muita jogada política, tem muita história, realmente, porque eu me aprofundei na pesquisa. Cara, me aprofundei na pesquisa a ponto de tentar compreender como é a língua. E olha, galês é difícil. E aí
assim, eu te digo, os outros livros, tá? O próprio Rei Celta 2, ele tá com uma linguagem bem mais acessível e não tá com tanta arquitetura, não tá com tanta história. Lembrando que o Rei Celta, ele ainda veio antes de O Cálice dos Hereges. Antes do Cálice dos Hereges. Pelo menos o rascunho. Ele é a compilação do... Cara, eu tenho isso muito vívido na minha mente. Eu tô pesquisando a respeito dessa história ali do Magnus Maximus, a expulsão dos romanos ali da Britânia e tal. Eu lembro disso em 2009, 2010, mais ou menos, eu fazendo pesquisa disso aí, cara. Quer dizer, eu já venho há bastante tempo juntando informação. Eu estava tentando ser o mais historicamente preciso. Mas aí a gente vai para aquela coisa, né? Você é muito apaixonado por isso. Então, se você escrever 5 páginas de um cara sentado numa mesa, almoçando, você vai fazer 5 páginas mostrando o porquê dele estar comendo aquilo, você vai botar todo o contexto histórico daquilo, de como aconteceu. Você é o pai disso. Você tremendamente... Isso aí foi no Cálice dos Hereges. Então... Eu assisti um documentário inteiro em francês para ver como que era a comida naquela região, naquela época. Então, mas o que acontece? Aí como você é muito apaixonado... Cara, é como se você pegar aquele cara completamente apaixonado e você falar, então, preciso contar uma coisa sobre a sua namorada. O cara não vai aceitar. O cara vai brigar. Então, felizmente, você conseguiu entender isso e dar uma suavizada. Porque no início estava muito difícil de ler. Cara, eu não esqueço aquilo que eu falei para o professor Lariucci. Isso parece um manual de arquitetura, mostrando o que é o castelo. Aí você, pois é. Eu acho que eu exagerei por causa do meu teor de arquiteto. Aí teve uma que eu falei com você também, sobre o linguajar, da maneira que estava. Você falou, pô, Wendel, eu lido com muito advogado velho, assim, não tão... eu fico preso com isso. Mas aí depois deu uma melhorada. E outra coisa, uma curiosidade, né? O Rei Celta foi o nosso primeiro livro com ilustração. Foi porque o Cálice dos Hereges, a gente teve meio que uma pressa, vamos dizer, a pressa em publicar ele físico. E aí a gente não fez ilustração nenhuma, a não ser da capa. É porque a gente inventou uma meta, dizendo que a gente tem que lançar ele no início do ano. E a gente já estava um bocado de tempo revisando, mexendo em texto. Manda para redator, manda para revisor. A gente ficou... O Celta, ficou meio que na gaveta enquanto a gente estava mexendo com o Cálice dos Hereges. E no Cálice eu lembro, a gente ficou procurando, correndo atrás de editora, vendo pessoas que pudessem publicar, e a gente só se decepcionando com as propostas que recebia e tudo mais. Que a gente não chegou a pensar na questão das ilustrações. As ilustrações do Rei Celta, como ele estava, eu não tinha uma pressa, assim, em uma data para lançar, eu fui trabalhando nas ilustrações enquanto tinha folga. Pois é. E assim saiu. E agora tudo é ilustrado. Agora tudo é ilustrado e está ficando cada vez mais ilustrado. Daqui a pouco a gente está fazendo história em quadrinhos. Quase é possível ouvir as vozes místicas dos bosques, que fazem com que a ilha receba o nome de Ilha dos Sussurros, encantadas com os preparativos dos festejos que saúdam a revitalização da natureza. Quando a noite chega e a lua cheia ilumina a clareira, grandes fogueiras são acesas, e o crepitar das chamas parece superar as vozes dos Alci e das fadas que bailam e cantam ao redor em regozijo. Segundo a tradição, um guerreiro muito especial, o filho de um rei, o deus de chifres, receberá a donzela pura e casta, que representa a deusa, a Mãe Terra. Ela será entregue ao escolhido em um ritual de fertilidade. Quando a lua atinge o zênite, o festejo alcança o auge e, conforme as tradições ancestrais, o ritual tem início. A música de flautas e harpas dá lugar ao ritmo dos tambores e às primeiramente quase inaudíveis vozes dos druidas,
que entoam cânticos antiquíssimos em nome de suas divindades. Sob um caramanchão erguido ao pé de um robusto carvalho para abrigar a cerimônia, decorado com cachos brancos de espinheiro e ramos de azevinho carregados de bagas do último inverno, um velho e venerável druida, de barbas longas e brancas, com o corpo curvado pela idade, aguarda que lhe conduzam os noivos. Ao seu lado, um bardo apoia uma enorme harpa desde os joelhos até os ombros. O jovem príncipe, com o corpo pintado à maneira dos Pictos, com a tinta azul dos druidas, o glacial tigre e a imponência dos guerreiros, exibe seu tronco nu. No pescoço, ostenta um torque dourado e na cabeça, uma espécie de coroa de chifres adornada com uma vigorosa galhada de cervo. Ele é escoltado por uma comitiva de guerreiros e bardos. Os guerreiros têm os cabelos untados de banha e trançados para a batalha, seus corpos pintados com diversos motivos e alegorias, nós e tríquetras. Os bardos, vestidos com túnicas enfeitadas de colares de contas e conchas, entoam uma canção monossilábica, predominantemente rítmica, que acompanha os tambores. Então, cara, essa parte, esse trecho aí, o livro, ele é muito calcado em mitologia, em folclore celta. E essa parte aí, esse trecho, que mostra o casamento, ele, além de ser tampado de simbolismos, quem curte aí o Wicca vai a encontrar algumas semelhanças, até porque a Wicca, ela é uma religião pagã muito fundamentada nas raízes celtas. Então é isso aí. O capítulo ele é inteiro simbolismo, ele é inteiro folclore celta. Deixa eu só fazer uma observação aqui, Lariucci, que quando a gente fala pagão, é tudo que não é cristão, tá, gente? Isso aí. Isso é só E principalmente que vem da Europa. Não, é só para ficar uma coisa Quando clara. a gente fala pagão, porque de repente o hinduísmo é pagão, ele não é cristianismo. Mas não é um conceito entendido como pagão. Também não é cristianismo. Eu só quis levantar aqui, porque tem gente que pode ouvir pagão e ter uma impressão voltada para focar em alguma coisa. E não é para focar. Não é cristão, é pagão. É só o pessoal saber disso. Basicamente, as culturas e as religiões da Europa pré-cristã. Correto. Mas voltando lá. Então, é bem isso aí, esse capítulo. Inclusive, deu para perceber pela narração. E eu acho que a gente já consegue encerrar essa primeira parte proposta para se falar do Rei Celta. Eu vou só relembrar aqui os pontos chaves, cara. Deixa eu só te fazer uma pergunta antes de você fazer esse recap aqui. Certo. Vamos lá, perguntinha básica. Quando você tratou o druida... Pergunta de vestibular. Aquela pergunta que eu sei que fica na cabeça da galera e ninguém pergunta nada. Ainda mais hoje, que eu sei que hoje não tem ninguém assistindo. O pessoal está vendo isso no outro dia. Porque, convenhamos, né? A gente sabe. Não vamos julgar ninguém. O druida, o Connor, você quando você botou ele aqui, você tratou ele como um guia ou como um manipulador do destino? Cara, essa é aquela pergunta que fica na cabeça, que fica incomodando. E eu vou deixar o seguinte, para o leitor interpretar isso. Você como leitor, o que você achou do Connor? Cara, pois é. Ele é aquele personagem que é realmente para mexer com a intuição, para deixar a pulga atrás da orelha. Se eu falar o que eu achei, as pessoas podem pegar uma interpretação de, então é isso. É aquela coisa, né? Quando você lê, até quando a gente escreve uma coisa, mas com intenção de outra. Se eu falar assim, não, pra mim ele é o guia, a pessoa, é um dos escritores falando, então o cara é um guia. Se eu falar, não, pra mim o cara tá manipulando tudo aqui pra poder as coisas acontecerem. Sabe aquela coisa assim, quando diziam que o Salvador iria entrar por Jerusalém montado num camelo? Num burro? Num burro.
E aí? Uma mula, sei lá. Sei lá, né? Alguma coisa. E aí? Ele entrou cumprindo a profecia ou a profecia se cumpriu quando ele entrou, assim? E aí? É mais ou menos isso. É mais ou menos Cara, isso. eu queria que as pessoas, se eu disser em quem eu me inspirei para escrever esse druida, você vai saber logo. Eu queria que as pessoas conhecessem para poder ter esse tom. Esse druida, o Connor, ele foi inspirado em Eric, né, cara? O Connor é Eric, que é o mesmo que é o Skitnik. Então, por aí você já conhece a personalidade. É uma pena que ninguém vai pegar essa referência, né? Mas... Ele, se estiver ouvindo, ele vai saber. É tipo assim, gente, pensa num cara safado. É bom de lábia. Pois é. É ele. Não que em alguns momentos, olha só, o Connor, ele conversa com as tarelas. Então, ele tem alguma coisa de especial. Tem. Ele tem aquele evento lá no bosque que ele faz os redemoinhos. Ele não é um charlatão. Não. Ele realmente ele é um druida, ele tem poderes e tudo mais. Mas no momento em que ele profetiza ali que a Gwenllian é a filha de Magnus Maximus, e aí ele teve uma visão, né, profética que revelou para ele a verdade, ou ele simplesmente usou um artifício, uma artimanha ali para mover as peças no tabuleiro político? Aí fica a critério de quem está lendo. Vai conhecendo a personalidade do personagem, vai vendo como que ele age com todo mundo. Então, pra gente... E tira suas conclusões. Então, pra gente encerrar esse episódio de hoje, essa primeira parte, vamos fazer um recap rapidinho aqui desses personagens, do que... A gente não precisa dizer o que aconteceu, mas quais são os personagens que você abordou nesse primeiro livro, né, nessa primeira parte do livro. Nessa primeira parte do livro, pois é. Os principais ali no início, o que eu queria dizer é o seguinte... as pessoas podem perceber que esse primeiro livro, o tomo 1 do Rei Zelda, é Sussurros, Profecias e Promessas Vazias, que é o subtítulo. Tem um pouco de tudo isso aí do subtítulo no livro. Tem os Sussurros, que remete à Ilha dos Sussurros, que é o lugar em Isibrud, que é o lugar da escola de druidas, Skullgelf, onde o Brighton é ensinado. Tem a profecia em si, que a primeira parte ali da reviravolta é toda calcada em cima da profecia e das interpretações da profecia pelo Connor. E promessas vazias. O que seria esse termo promessas vazias? Nessa primeira parte, em que ele sai da casa dele ali, onde ele foi criado, né, em Isibrud, que é o lugar onde ele viveu a infância, é a casa dele. Ele sai prometendo voltar. Ele promete para Avanen que ele vai voltar. E ela fala para ele, Bata, eu posso ter cara de boba, mas eu não sou tão bobo assim. Ela falou, você não vai voltar. Assim que você meter o pé para fora da ilha aqui e for atrás da sua rainha, da sua coroa, você não volta. E isso é uma coisa que nesse livro realmente ainda não acontece, mas esse livro termina com uma volta. Mas vamos lá, passando pela infância, a juventude, até chegar ao casamento e a reviravolta lá dos romanos que mandam ele para Gália, depois que ele casa e achava que ia assumir a coroa da Britânia, e acaba indo como um dos comandantes do Flávio Cláudio Constantino para Gália, e que vai chegar nesse momento do retorno dele à Britânia para recuperar a coroa que ele nem chegou a assumir. O livro passa por um momento de aventura juvenil, aventura infantil, no momento em que ele é criança, tem aquela parte lúdica e tal. Tem a parte do romance juvenil e tem a aventura épica do herói. Nesses 3 arcos, que são muito nítidos e separados no livro, ele, na infância, tem a presença, a figura do pai dele, do Bryce, o Bryce McGuigan, que é o rei, né, do Stengel, que é a tribo do Brighton. Tem o Gwythir,
que é o druida, que é o bardo que se torna o tutor dele. Tem o Connor e os amigos de infância dele, que é o Canada e o McGregor. Esses são os personagens... e a Ava, que são os personagens principais na infância dele. Depois, quando ele se torna jovem e que ele vai casar e tal, aí começam a surgir os outros personagens. É mantido o Connor, é mantido o druida, o bardo Guithir, mas aí já não se fala mais no pai dele. Se começa a se falar no Gwydion, que é o pai da Gwenllian, os amigos dele de infância, o Canada e o McGregor, continuam acompanhando ele. Eu leio Cuneda. Canada. É porque em galês, o U, na verdade, é I. Na maioria das vogais e das letras, os nomes podem ser lidos como se fosse um inglês normal, até para ter a pronúncia do Y e a pronúncia do PH, do T, aquele PH entre os dentes. Mas a gente já falou, né, que o pessoal não precisa se preocupar muito com a pronúncia certa. Não, lê anglicanizado. Lê da maneira que está ali, gente. Ainda mais que o Rei Celta, ele tem uma linguagem um pouco mais rebuscada. Ele é do nível do Cálice dos Hereges. Falando dos personagens e dos nomes, tem um outro que tem um nome complicado, é o Evan Maguire, que está escrito Eogan, mas na verdade se lê Ivan. Você quase falou Ian McGregor, né? É Ivan Maguire. Hello there. Ivan McGregor. Ele chega falando, hello there. É porque McGregor já é o outro, né? Uhum. É o Gareth McGregor. Que em alguns momentos está escrito como McGregor, mas se lê McGregor. Tá valendo. Por que eu resolvi deixar em alguns pontos está anglicanizado, e em outros pontos está escrito com a grafia gaélica ou galesa, para manter mais fiel à cultura. Quando é um personagem que é um cara com um sotaque muito forte, ele está falando, está escrito o nome com a grafia em gaélico ou galês. Quando o sotaque da pessoa não é tão forte, ele já está anglicanizado. Perfeito. Então eu acho que isso aí, cara, a gente consegue fechar, pelo menos para esse programa aí, a explicação básica de meio que o manual de como vou ler o Rei Celta. Perfeito. E no próximo, a gente pega os capítulos e começa a fazer um destrinchando mais em cima da história. O que você acha? Eu acho ótimo. A galera vai gostar. Então, pessoal, agora que vocês já sabem como se pronunciam alguns nomes e tal, e que o escritor é chato mesmo, por isso que ele escreve desse jeito, já tem aí o incentivo tanto para ler alguma coisa do livro e encontrar a gente no próximo programa, que é quando nós vamos falar mesmo da história. Nós vamos entrar nos capítulos e falar um pouquinho sobre cada um. Perfeito. Então, gente, vamos encerrar por aqui o episódio de hoje, a primeira parte de Destrinchando o Rei Celta. O Wendel Garoff se despedindo de vocês, desejando um Feliz Natal para todos e nos vemos na próxima semana. Lariucci aqui se despedindo também. Feliz Natal! Ho, ho, ho! Feliz Saturnália! Você ouviu Imortais na Estrada, um oferecimento de DN 986.7 FM, sempre na sua sintonia. Agora nas ondas médias dessa galáxia, ZYB 853. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. SG 7 MED 3 e 4, desligando.